Se não podemos curar, podemos diagnosticar, cuidar, retardar. Com essa frase, nós começamos esse episódio dedicado ao Fevereiro Roxo, com foco na doença de Alzheimer. No Brasil, aproximadamente 10% da população idosa, de acordo com dados do governo federal, tem algum tipo de demência. A perspectiva é que até 2050 esse número duplique, aproximadamente 5 a 6 milhões de pessoas com o diagnóstico dessa doença, que compromete em muito o dia a dia, principalmente dos seus cuidadores. E a medicina nuclear tem um papel fundamental na vida dessas famílias, pois o diagnóstico ele é crucial para um tratamento eficaz. Para esse episódio de hoje, nós recebemos a querida doutora Cristina Matsushita. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Para quem não assistiu ainda, a doutora Cris já esteve conosco no nosso primeiro webinar ao vivo, que foi há uns 2 episódios atrás. Vou pedir para o Tom colocar o link aqui, para vocês ficarem antenados sobre tudo de saúde mental relacionado à medicina nuclear. Tom, solta a vinheta! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Médico Exotalks, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E mais uma vez recebemos a doutora Cristina Matsushita, que é médica nuclear, ex-vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, e ela é a atual responsável pelo Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do Cérebro na PUC do Rio Grande do Sul. Então temos hoje uma super especialista para falarmos sobre o Fevereiro Roxo e o papel da medicina nuclear. Doutora Cris, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, eu fico muito honrada de estar aqui de novo, agora pessoalmente. É melhor, né, pessoalmente? Ganhei minha caneca. Eu estou muito feliz, muito honrada, muito obrigada pelo convite. Então vamos começar explicando o que é a campanha do Fevereiro Roxo. Bom, o Fevereiro Roxo, hoje o nosso foco é a doença de Alzheimer, mas ele aborda também outras doenças, né? Que é a fibromialgia, se eu não me engano, e o lúpus, né? Isso. Mas o nosso foco hoje, então, vai ser a doença de Alzheimer. E eu acho, doutora Cris, que a gente tem que começar lá do princípio da medicina nuclear, que são as cintilografias. Então, qual o exame da medicina nuclear convencional, que nós chamamos, que é a cintilografia? Como que ela pode ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer? Qual é esse exame? Se quiser explicar um pouquinho sobre o exame. Bom, a cintilografia, ele é o exame que a gente fala que é o basicão da medicina nuclear, né? Então, assim, todo serviço de medicina, aliás, quase todo serviço de medicina nuclear, ele possui uma gama-câmara, que é o equipamento que a gente usa para poder fazer o exame da cintilografia, que pode ser conhecido também como SPECT, SPECT, cintilografia, e às vezes a gente chama só de scan mesmo, né? A gente tem o nome só de scan. E aí, a cintilografia de perfusão cerebral, como o próprio nome diz, a gente avalia a perfusão cerebral. A gente vê o fluxo sanguíneo chegando no cérebro e a gente avalia o quanto as células estão recebendo sangue no cérebro. Então, tudo aquilo que funciona, a gente consegue enxergar. O que está morto, a gente não enxerga. Então, ela utiliza de 2 radiotraçadores diferentes. A gente tem o HMPAO e a gente tem o ECD. Os 2, hoje em dia, a gente consegue ter no Brasil, só que o mais comumente utilizado é o ECD. É o ECD marcado com TQNES 99 metastável. Aliás, quase todas as cintilografias, a gente se utiliza do TQNES 99 metastável, que é o radionuclídeo, né? É o componente radioativo. O componente radioativo que leva o material para onde a gente quer estudar. Bom, a cintilografia de perfusão cerebral, então, a gente avalia o fluxo sanguíneo e ela nos ajuda a conseguir diferenciar os diferentes tipos de demência que tem. A indicação da cintilografia é bem semelhante ao PET. A diferença é que ela tem uma resolução espacial menor e ela tem uma sensibilidade um pouco menor do que a do PET-CT.
Hoje a gente já tem cintilografias que estão acopladas à tomografia computadorizada, que é o que a gente chama de SPECT-CT, né, que acaba sendo um bom diferencial para o PET, que a gente também tem o PET-CT e hoje a gente tem o SPECT-CT. E a gente consegue também fazer uma correção de volume e fazer a fusão do SPECT com a ressonância magnética. Se a gente sabe que o PET hoje é melhor, a gente tem uma melhor resolução espacial, a gente tem uma melhor sensibilidade, melhor acurácia, por que a gente ainda usa cintilografia? Né? É a principal pergunta que a gente se faz. A gente ainda usa cintilografia porque, primeiro, é um exame mais barato, é um exame mais acessível, a gente tem reembolso de todos os convênios e do SUS, então a gente consegue dar um acesso maior a esse exame e ao diagnóstico com a cintilografia em si, infelizmente ainda, do que com o PET, mas o PET, se Deus quiser, a gente ainda chega lá. E aí, através da cintilografia, a gente consegue, então, observar alguns padrões de fluxo de sangue para os diagnósticos diferenciais de demência. Conseguimos. A gente tem o que a gente chama assim, de padrões patognomônicos de alguns tipos de demência. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a região temporietal associativa, que é aquela região temporietal posterior, junto com o cíngulo posterior, a gente pensa mais em doença de Alzheimer. Quando a gente fala de uma hipocaptação, uma hipoperfusão frontal e temporal, a gente já pensa numa demência frontotemporal. Se a gente tem uma demência, um comprometimento bem semelhante à demência de Alzheimer, só que ele preserva o cíngulo posterior e a gente vê um comprometimento mais posterior pegando as regiões occipitais, a gente tem que pensar, por exemplo, uma demência de corpúsculos de Levy. E tem outros tipos, outros padrões que a gente consegue enxergar também, que a gente consegue ajudar no diagnóstico diferencial. Mas a gente tem que lembrar que é um auxílio ao diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico das demências ainda é clínico, então a gente ainda precisa, e acho que a gente vai precisar sempre, de um clínico acompanhando, de um clínico observando quais são os sintomas do paciente para poder chegar no questionamento e nós auxiliarmos no diagnóstico. O que a gente também tem que saber é que esses padrões que a gente tem, muitas das vezes, eles podem ser concomitantes. Nós temos vários pacientes que têm não só uma demência, né? Não tem, então, assim, às vezes o paciente não cursa só com uma demência de Alzheimer, ele tem uma demência de Alzheimer associado, por exemplo, a um Levy, e aí os sintomas, eles são muito importantes para o médico conseguir chegar num diagnóstico, né? E sem contar que hoje nós temos biomarcadores que também nos auxiliam no diagnóstico diferencial, e aí a gente consegue ter um diagnóstico mais certeiro, mais acurado. Apesar da evolução diagnóstica, a clínica ainda continua sendo soberana. Sim. Sem uma clínica bem executada, um exame físico adequado, só a imagem diagnóstico não entrega. Então, doutora Cris, a cintilografia, então a gente usa principalmente nos centros que não têm acesso à tecnologia PET-CT. Sim. E aí nós vamos então entrar nesse mundo do PET-CT, que inicialmente o método mais utilizado é o PET-CT com fluordoxiglicose e flúor 18. Sim. Como que esse exame pode ajudar no diagnóstico de Alzheimer? A fluordoxiglicose, ele é um análogo da glicose, né? Então, a glicose é o açúcar que a gente consome. Todas as nossas células, elas consomem a energia delas, elas consomem açúcar para poder ter energia e funcionar. E o nosso cérebro, então, é um dos maiores consumidores de açúcar que a gente tem. Então, a fluordoxiglicose, como ele é análogo do açúcar, me ajuda a ver o metabolismo celular no cérebro. Então, eu consigo ver de novo tudo aquilo que está funcionando, eu consigo ter uma concentração desse material, porque ele consome o açúcar para ter energia e funcionar, e tudo aquilo que não funciona, ele deixa de funcionar, ele não consome a energia, ele não consome o açúcar, e a gente, então, não consegue enxergar. E aí, com isso, a gente tem alguns padrões também, de novo, de metabolismo no cérebro para a gente conseguir avaliar os diferentes tipos de demência. Uhum. E aí, também vai ter um padrão semelhante com a cintilografia, esses de hipometabolismo, as áreas
comprometidas? São padrões bem semelhantes. E aí, o PET-CT, diferente do SPECT, ele vem sempre acoplado a uma tomografia computadorizada, o que já ajuda e muito a gente conseguir ter alguns diagnósticos diferenciais, porque a tomografia, ela vem para nos ajudar a excluir algumas hipóteses, como, por exemplo, o insulto vascular, que a gente consegue ver, né? Que sem a definição anatômica seria difícil. A gente não conseguiria ter essa certeza vendo no SPECT. Então, junto com a tomografia computadorizada, esse exame acoplado que vem sempre, ele já ajuda e muito nos diagnósticos diferenciais. Então, a gente consegue ter uma acurácia melhor do que a gente está enxergando ali no exame, do que, por exemplo, no SPECT em si. O que a gente observa muito aqui em São Paulo, que os médicos colocam no pedido médico, é distúrbio cognitivo leve e solicitam o PET. O PET pode realmente contribuir nesses casos? Ah, com certeza. Assim, ó, distúrbio cognitivo leve, o que ele é? Ele é o primeiro passo, são os primeiros sintomas para a demência. O paciente ainda não tem a conversão para a demência, então eles são aqueles sintomas que o paciente começa a ter um esquecimento, né? A gente começa a ver aquele esquecimento mais rotineiro, que vai piorando com o tempo, principalmente de eventos recentes. O paciente começa a esquecer algumas palavras que já são de uso cotidiano, né? Então, a gente tem todos os sintomas clínicos e aí a gente faz o exame para a gente conseguir ter algum tipo de diagnóstico. É principalmente nesses tipos de pacientes que os biomarcadores com proteína amiloide são muito bem indicados, né? Porque, assim, desses pacientes com marcador amiloide positivo, 2/3 deles, eles evoluem para demência de Alzheimer, né? 1/3 deles só não evolui porque não vive o suficiente porque se vivesse, certamente iria ter a conversão. Então, quando a gente faz esse biomarcador de amiloide, a gente consegue ter um prognóstico muito melhor desses pacientes. Todos os pacientes que não são amiloides positivos, eles não desenvolvem a demência de Alzheimer. Então, esse marcador da amiloide, a gente vai falar mais para frente, provavelmente, ele é muito importante para esse diagnóstico diferencial das demências. Então, bom, como que a gente consegue enxergar o declínio cognitivo leve no exame de FDG em si? A gente costuma ver um hipometabolismo, principalmente na região de pré-cúneo, né? Então, a gente tem um metabolismo pré-cúneo, ele fica na região mais posterior do cérebro, mais mesial, e aí a gente vê um hipometabolismo principalmente nessa região. E aí a gente já começa a desconfiar um pouco de declínio cognitivo leve. Alguns pacientes ainda com declínio cognitivo leve já têm algumas características do exame para demência de Alzheimer, como, por exemplo, o comprometimento tempo parietal associativo. Porque a gente sabe que os sintomas que os pacientes têm, muitas das vezes, ele depende muito da reserva cognitiva que nós temos, né? Então, assim, quanto mais estudioso o paciente quanto mais ele usa o cérebro no dia a dia para aprender novas coisas, ele acaba tendo uma reserva cognitiva melhor do que os outros pacientes. Então, muitas das vezes, o cérebro ele pode estar muito mais comprometido do que alguns que já são bem sintomáticos e o paciente ainda está com declínio cognitivo leve, né? Sim. Os estudos falam muito essa questão de quem tem maior nível de instrução ter menos sintomas, talvez, num quadro inicial. Aqui fica evidente para a família observar uma mudança de comportamento. Que a gente tem que pensar o cérebro como um músculo, né? Então, igual a gente vai na academia para a gente fazer musculação e a gente exercitar os nossos músculos para a gente conseguir ter uma boa força e conseguir fazer as coisas, o cérebro é a mesma coisa, ele funciona como um músculo. Só que, assim, por exemplo, nós somos médicas, a gente usa a nossa cabeça o dia inteiro. Mas isso quer dizer que a gente está exercitando o cérebro? Infelizmente, não. Não, porque é algo repetitivo, Exatamente. Né? Tem que ter um estímulo novo. Então, não necessariamente a pessoa que é estudada
é a pessoa que usa o cérebro com frequência. Então, é aquela pessoa que está sempre procurando alguma coisa nova para aprender, que está aprendendo uma língua, que está fazendo curso de fotografia, qualquer coisa. Se você está fazendo alguma coisa, que você está exercitando seu cérebro, que você está aprendendo coisas novas, e isso faz com que você tenha uma reserva maior, e isso te ajuda a proteger mais o seu cérebro dos danos que ele pode ser submetido, né? Então, assim, pode ter uma pessoa que, por exemplo, não é uma pessoa estudada, mas é uma pessoa que está sempre ali usando a cabeça com jogo de memória, com, sei lá, palavra cruzada, está aprendendo sempre uma coisa nova, porque está sempre tendo que fazer um bico aqui, outro ali, que precisa aprender, né? Então, ele é aquela pessoa que tem um cérebro que a gente fala exercitado, musculoso, e aí ele vai, então, conseguir se proteger muito mais dos danos causados. E, doutora Cris, não tem como a gente não falar sobre a revolução que está acontecendo dos novos biomarcadores moleculares e como a medicina nuclear vai ter um papel crucial no diagnóstico da doença de Alzheimer com o PET amiloide e o PET tau. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que são esses métodos de imagem que estão chegando. Vai ter, não, né? Já temos. Assim, olha, em 2011 foi quando veio o boom do PIB, que a gente fala, que é o Pittsburgh Compound C. Ele foi o primeiro marcador que a gente teve de proteína amiloide. E por que eu sei a data exata? Porque ele foi tão importante que ele mudou a diretriz do Alzheimer no mundo, né? Então, assim, antes, o Alzheimer a gente tinha um diagnóstico de provável, e aí ele só que eram todos os pacientes que tinham sintomas. E aí ele só era com certeza o diagnóstico depois que o paciente morria e que pós-mortem fazia autópsia e via que tinha a proteína amiloide no cérebro, depósito de proteína amiloide. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a conseguir fazer imagem desse depósito de proteína amiloide no paciente em vivo, a gente muda toda a história da doença de Alzheimer. E isso é lindo, porque aí foi a primeira vez que a medicina nuclear realmente fez um boom nas publicações, né? A gente começou a entrar para o mundo da medicina geral, assim, porque a medicina nuclear, ela fica muito de um feudozinho parado, separado ali, a gente costuma subsolo, né? Bem restrito. E aí, quando a gente começa a ver o depósito de proteína amiloide em vivo, a gente muda tudo e a gente começa a sair do porão e ir para os andares mais elevados, mais para cima. E aí, assim, esses biomarcadores, nós temos hoje 2 que já são aprovados pelo FDA. Hoje, na Anvisa, a gente tem um só, que é o marcador amiloide, que é o Florbetabem. O Florbetabem, ele é bem semelhante ao Pittsburgh Compound C. A diferença é que, ao invés dele ser marcado com carbono 11, que tem uma meia-vida de 10 minutos, ele é marcado com flúor 18, que tem uma meia-vida de 108 minutos, e aí a gente consegue, então, ter uma distribuição por todo o país desse material. Então, no Brasil, a Anvisa aprovou o Florbetabem. Então, a gente consegue ter uma comercialização e a gente consegue ter um amplo uso desse material. Nos Estados Unidos e alguns outros países, além do Florbetabem, nós temos outros 2 marcadores, que é o flutemetamol e o Florbetapir. Também os outros 2 marcados com flúor 18, e que já consegue também, tem bastante uso em todos os Estados Unidos. E aí o segundo que eu estava falando é o marcador tau, que é um emaranhado de neurofibrilares que a gente tem no cérebro, e aí ele já é muito mais... ele vai muito mais de acordo com os sintomas do paciente. A gente já consegue, ele aumenta de acordo com o declínio cognitivo do paciente. E aí é o Talsapir, que é o novo radiotraçador que foi aprovado pelo FDA, que nós, infelizmente, ainda não temos no Brasil, mas se tudo der certo, até o fim desse ano a gente vai ter. Vamos torcer. E quais seriam as indicações, então? Porque muda um pouquinho, porque o FBB vai ver o depósito de proteína amiloide, o tal vai ver o emaranhado. Quais são as indicações para esses exames?
O flor-beta-ben é o que a gente tem mais, o FBB, que é o marcador amiloide, é o que a gente tem mais bem definido hoje qual que é a função dele, né? Porque, assim, como eu te disse, a partir de 2011, a gente começou a entrar com os biomarcadores, então, no diagnóstico da demência de Alzheimer, e aí com ele veio todo um estudo de novos fármacos para fazer o tratamento da demência de Alzheimer. Tentar fazer o tratamento ainda, a gente ainda não tem o tratamento completo, infelizmente. E aí, o que acontece? Foi visto que a gente consegue, então, detectar o acúmulo de proteína amiloide no cérebro até 20 anos antes do paciente apresentar qualquer tipo de sintoma. Qual é o problema disso? É que hoje a gente não tem tratamento para demência de Alzheimer. Então, se você vamos colocar aí, com 60 anos de idade, com 50 anos de idade, você já sabe que você tem um risco alto de desenvolver a demência de Alzheimer, você só não vai desenvolver se você morrer antes. Você faz o que com isso, com essa informação? Né? Então, esse que é o ponto crítico. Exatamente. Você tem um diagnóstico, mas não sabe que atitude definir. E acaba sendo antiético, então, você fazer esse tipo de diagnóstico, porque você não pode dar uma informação dessa para o paciente. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente só pode fazer este tipo de exame se o paciente já apresentar algum tipo de sintoma que faça com que o médico questione a possível demência de Alzheimer. Se ele não tiver qualquer tipo de sintoma, ele não pode fazer esse exame. E os serviços de medicina nuclear vão negar se o paciente chegar lá e falar, eu quero fazer porque eu quero. Sim, né? Sim. Porque a gente não pode realmente fazer esse tipo de exame em pacientes só porque eles querem. Então, assim, o paciente ele precisa ter um tipo de sintoma que venha a ser suspeita da demência de Alzheimer e o neurologista tem que indicar o exame. Essas são as principais indicações. Óbvio que é um exame caro, que a gente ainda não tem fácil acesso, infelizmente ainda não tem no Brasil inteiro, então tem algumas regiões do país que ainda não têm acesso a esse radiofármaco. Não preciso dizer que a gente não tem reembolso de nenhum convênio e muito menos pelo SUS ainda. Então, com isso, a gente fica muito mais restrito ainda de quando indicar esse exame, né? E a principal indicação que a gente tem são naqueles pacientes que já apresentam algum tipo de sintoma, só que a gente ainda não sabe, não consegue diferenciar qual tipo de demência que tem, e aí é crucial a gente ter um diagnóstico precoce para que a gente consiga fazer o tratamento adequado, para que a gente consiga, infelizmente ainda não tratar, mas postergar a evolução da doença, a gente consiga orientar os familiares e os próprios familiares consigam se preparar, não só psicologicamente, mas financeiramente, porque, Sim. Querendo ou não, é uma doença arrastada. Estruturalmente. Exatamente, porque a gente precisa se preparar. Eu tenho uma avó com Alzheimer. Eu também tenho. Então, a gente precisa se preparar psicologicamente, porque, querendo ou não, é muito triste a gente ver a pessoa que a gente ama progredindo do jeito que progride, e chega uma hora que ela não sabe nem quem você é. A minha avó, vou contar um pouquinho da história dela. Minha avó trabalhou atualmente, assim, na questão financeira de um negócio da família até os 78 anos. E aí a minha tia que trabalhava com ela começou a observar que ela estava contando as notas erradas de dinheiro. Porque no interior o pessoal ainda usa muito dinheiro em nota. E aí foi feito o diagnóstico e aconteceu um acidente. Ela caiu no banheiro e fraturou o fêmur. E aí, Cris, foi um declínio, assim, abrupto. Piorou muito. Então, hoje ela está acamada, está no quadro mais avançado da doença, mas traz um baque realmente para a família, porque até ontem ela fazia tudo sozinha. Tava com esquecimento, mas a questão do trauma, assim, fez uma evolução muito... E não é só o trauma, é que na hora que a gente começa a impedi-los de fazer as coisas, eles perdem a motivação, né, e que é muito ruim. E segundo, eles perdem o exercício que eles já faziam, pouco exercício. Isso, eu briguei muito com a minha família, porque quando eles receberam o diagnóstico, não queriam deixar ela mais fazer as coisas habituais, que ela cozinhar, né? Mas isso é o erro de todos nós. O erro. A gente fica querendo botar numa redoma e às vezes é pior, né? A minha avó, ela morava sozinha.
eu tenho um tio que é neurocirurgião, imagina, gente. Então, nós somos uma família de médicos, a minha família inteira quase é de médicos. Então, assim, a minha avó, ela começou a esquecer, então a gente começa a ver aquelas perguntas repetitivas, né? Aquela coisa do... vai te perguntando, depois ela vai lá e te pergunta a mesma coisa 5 minutos depois, e aí ela... né? Porque tem uns períodos que eles estão bem ruins e tem os períodos que eles estão ótimos, você não nota nada. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a pensar, isso é normal da idade, né? É normal esquecer. Mas, gente, olha... A minha sorte é que eu tinha 2 avós, uma avó muito, assim, boa de memória, que, imagina, minha avó, com 90 anos, ela aprendeu a mexer em Facebook, aprendeu a mexer em Instagram, mandava mensagem de bom dia pelo WhatsApp para a família inteira, conversava com as amigas pelo Instagram. Então, assim, a minha avó, eu tinha uma avó que era muito ativa, ela não tinha o físico mais, infelizmente, porque... estava com vários problemas de joelho, de coluna, já não conseguia andar direito, mas a cabeça dela ainda era muito ativa. Então, ela não esquecia nada, ela conversava normal. E aí a minha outra avó, que era um pouco mais nova do que ela, já apresentando os esquecimentos, e eu falando, gente, isso não é normal, porque minha outra avó, ela lembra de tudo, por que essa está esquecendo? Né? Então, e aí que a gente tem que começar a cutucar, porque às vezes a gente começa a pensar, é normal da idade, é normal esquecer. É normal esquecer, a gente esquece. Eu já esqueci que eu fui de carro trabalhar. Eu já fui trabalhar de carro, voltei de Uber. No dia seguinte, eu fui pegar meu carro na garagem e eu assustei, cadê meu carro? Até eu lembrar que eu tinha deixado o carro no trabalho, eu demorei. É que hoje, o que acontece? O nosso cérebro recebe uma sobrecarga de informação que chega uma hora que ele desliga mesmo. Exatamente, porque por questão de sobrevivência. A gente faz as coisas muito no automático, né? E às vezes a gente não se lembra muito das coisas e a gente vai fazendo. Então, assim, é normal esquecer? É normal esquecer. É normal você chegar na geladeira, abrir a geladeira, olhar para ela e fazer, o que eu vim pegar aqui? Isso e todo fechar. dia. É normal. A gente está fazendo negócio no automático. Então, você não precisa ficar preocupado do tipo, eu esqueci o nome da fulana. Ou então, nossa, eu trabalhei com ela 10 anos, como é que eu não lembro o nome dela? Isso é normal, gente, porque assim, a gente exercita o nosso cérebro, a gente usa ele, mas a gente não usa o potencial dele todo, né? E a gente precisa esquecer algumas coisas para a gente conseguir aprender outras, né? Então, assim, a questão da memória seletiva, ela existe. E a gente faz muitas coisas no automático que a gente não se vê fazendo, né? E aí que entra a questão dos nossos esquecimentos, do esquecer onde botou a chave, esquecer se trancou a porta ou não, né? O problema é se esses esquecimentos eles vão ficando frequentes e cada vez piores. E tem também a questão da mudança de humor, né? Muito comum da demência de Alzheimer os pacientes começarem a ter umas mudanças de humor constantes, ficarem às vezes mais agressivos. Então, isso a gente também tem que ficar de olho. E assim... a gente tem que pensar que é normal sim esquecer as coisas, óbvio que quanto mais idoso a gente vai ficando, mais frequente vão ficando esses esquecimentos, mas essa frequência constante não é normal. E aí a gente tem que prestar atenção e a gente tem que procurar, assim, eles vão negar, eles vão falar que não estão esquecendo. A minha avó, ela já não sabia mais o que era o real, o que era dólar, ela estava usando tudo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para isso, a gente tem que ficar de olho nos nossos avós, porque, assim, por mais que eles tenham uma vida independente, essa vida independente impede a gente de olhar e eles escondem da gente muita coisa. Então, assim, o sinal de alerta que a gente teve foram 2. A minha avó ligou o fogão para fazer alguma coisa, foi dormir, ela esqueceu. Aí a gente recebeu um telefonema da portaria do prédio falando que estava vindo fumaça do apartamento dela. E aí arrombaram a porta, chamaram ela para poder, né? E graças a Deus não chegou a queimar nada, mas só a panela, né? Mas foi um sinal de alerta. E outro foi, a gente começou a tomar mais cuidado com ela, mas ela não queria ninguém na casa, ela não queria acompanhante, ela não queria sair de casa, né? E aí a gente começou a tentar acompanhá-la mais, e toda vez que ela fosse viajar, então a gente já não deixava mais ela ir sozinha. Então ou a gente pedia para a companhia aérea acompanhá-la, então alguém deixava ela com alguém da companhia aérea e depois pegava com alguém da companhia aérea. Só que aí numa dessas, foi justamente quando eu fui buscar minha avó, ela foi me visitar, aí meu tio colocou ela com a companhia aérea levou ela lá para mim, só que aí, lá em Porto Alegre, ninguém acompanhou ela. Ela foi embora. Ela pegou um táxi, ela não sabia para onde ela ia.
Meu Deus. E aí eu cheguei no aeroporto, cadê minha avó? Que desespero. A minha sorte é que alguém viu a minha avó entrando num táxi. E aí a gente pediu pro taxista usar a rádio para falar com os outros taxistas e localizarem quem estava com a minha avó para me devolverem minha avó. E aí a minha avó, ela entrou no táxi, ela não sabia para onde ir, ela falou assim, eu quero ir para outro aeroporto. Né? A sorte foi essa. E aí me devolveram a minha avó e tal. Então, assim, esse acho que foi a última vez que ela viajou sozinha. Depois disso, ela nunca mais pôde viajar sozinha. A gente já não deixou mais ela morar sozinha. Só que a gente tinha que deixar ela fazer as coisas. E nós também cometemos esse erro. Sim. E aí, é ladeira abaixo, se você não deixa fazer. Sim, eu observei que isso também comprometeu muito, porque aí a família ficou com medo. Além do Alzheimer, tinha a questão da fratura, Sim. Então foi uma somatória e isso comprometeu muito a evolução dela. Mas é muito difícil, assim. Bom, e aí a gente então precisa ter esse diagnóstico para a gente conseguir se preparar. E não é fácil. Assim, Não. por mais que você ache que você está preparado, gente, vocês não estão. Não. É muito complicado. E assim, o declínio que a gente vai vendo deles é muito ruim, é muito triste, né? E aí chega uma hora que você... Olha, ela não reconhece mais ninguém. Ela não sabe quem nós somos, ela não sabe quem meu pai é, ela não sabe quem meu tio é, né? Então, assim, ela conheceu os bisnetos já desse jeito. E aí ela não sabe, ela tá brincando ali com as crianças, ela não sabe quem são mais, né? Ela não entende que são os bisnetos dela. Então, assim, é muito triste pra gente que fica ver isso. Sim. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que eles estão esquecidos, eles ainda sentem, né? Então, o cuidado e o carinho, o amor é muito importante. A gente precisa ter muita paciência, muita paciência. Muita. Porque eles ficam teimosos, né? Eles ficam mais agressivos porque eles não se sentem compreendidos. Então, assim, a mudança para eles é muito ruim. Então, você começa a ter que ficar mais... Se é você que está cuidando, você tem que ficar mais em casa. Você não pode viajar, porque qualquer mudança para eles de rotina é pior. Eles pioram mais, né? Então, assim, é todo um conjunto que você precisa ter. E aí, quanto mais precoce o diagnóstico, mais tempo a família tem de se programar. E a gente tem medicamentos que conseguem retardar essa progressão, né? É óbvio que não preciso dizer que os anticorpos monoclonais são carérrimos, ainda não temos reembolso, e aí com isso são poucos os que têm acesso, mas mesmo os que não têm acesso aos anticorpos monoclonais, a gente tem outros tipos de tratamento que conseguem aumentar um pouco a perfusão cerebral e com isso retardam um pouco mais essa progressão da doença. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce e é aí que a gente entra. Porque com isso a gente mudou totalmente a visão da doença. Foi com a proteína amiloide que veio essas terapias com anticorpos monoclonais que também estão mudando a história da doença. E eu acredito que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter a cura com esses anticorpos monoclonais, né? Então, assim, a gente tem uma evolução longa, a gente ainda tem muita coisa que a gente precisa entender. A questão da proteína amiloide, ela ainda é uma hipótese, né? A gente não tem ainda certeza de que ela realmente é a vilã, mas tudo indica que sim. Mas pode ser que seja ela com uma associação de outra coisa que a gente ainda precisa descobrir, né? E tem alguns estudos já mostrando isso também. Então, assim, a gente tem todo um caminho, um percurso a fazer. E a medicina nuclear está ativa nisso. A indicação dos emaranhados da proteína tal, né, dos emaranhados neurofibrilares, ainda tem sido muito discutida a indicação. A gente ainda não tem Primeiro, a gente não tem uma terapia antimonoclonal com a proteína tal. A gente ainda não tem uma certeza de quando a gente pode usar um ou outro, né? A gente tem algumas indicações e já existe uma diretriz que mostra quando se deve usar o PET tal e quando se deve usar o PET amiloide. Mas quando se deve usar os dois ou quando se deve usar um ou outro, a gente ainda não tem essa certeza. E diferente da proteína amiloide, que a gente tem um diagnóstico, então, o acúmulo acontece até 20 anos antes do paciente apresentar qualquer sintoma, a proteína tal, ela vai junto com o declínio cognitivo do paciente. Então, ele aumenta de acordo com o momento que vai reduzindo. Então, ela está diretamente relacionada
a conversão para demência, né? E, doutora Cris, isso que a senhora falou, que não tem ainda uma definição de quando usar um, o outro ou os dois juntos, é uma coisa que vem também da oncologia, né? Porque em algum, por exemplo, tumores neuroendócrinos, a gente tem muito bem definido quando usar PET-FDG, PET-DOTA, e acho que talvez na neurologia também a gente vai caminhar para isso. Ah, com certeza, a gente vai caminhar para isso. E assim, isso que é muito legal, né? Porque assim, com esses diagnósticos, a gente veio com essa questão multidisciplinar, né? Então, assim, igual na oncologia, a gente participa de tumor board e a gente ajuda já na definição da história do paciente, como e quando fazer que tipo de tratamento. A gente está entrando muito nisso também com a neurologia. Hoje, eu tenho telefone de quase todos os neurologistas da cidade, porque a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, e isso é muito legal, Sim. né? Porque a gente aprende e muito com eles também. Então, a gente tem uma troca muito importante. E para o paciente, isso só é benéfico, só Sim. beneficia. Porque se você tem um grupo de médicos que está sentado ali para discutir sobre o seu caso em especial, você tem a certeza que você vai ter o melhor dos tratamentos. É diferente do que acontece, por exemplo, quando você tem vários especialistas, cada um te dá um remédio, você termina com uma caixa. Minha avó tinha uma caixa de remédio, uma caixa de sapato, cheia de remédio que ela usava diariamente. Né? E isso acontece porque você vai em um monte de especialista, cada um te dá um, e aí você não consegue pensar na associação dos remédios. Às vezes o que você está usando que foi indicado por um já te ajuda, né? Então essa conversa entre as várias especialidades para a gente conseguir definir o que é melhor para o paciente está ficando, graças a Deus, cada vez mais comum. Infelizmente ainda acontece mais nos grandes centros e em grandes centros assim, hospitalares, porque a gente ainda tem as clínicas, a gente não tem uma conta única onde a gente consegue colocar todas as informações daquele paciente. E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente depende que aquele paciente traga para a gente as informações e o paciente perde exame, ele não sabe informar o que ele tem, né? Então, assim, quando a gente conseguir ter uma conta única, onde a gente consegue colocar toda a evolução médica dos pacientes ali e todos os médicos que vão atender aquele paciente têm acesso a ele, aí isso vai melhorar muito, né? Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O paciente já não sai mais com papel na mão para poder ir na farmácia e falar, eu quero esse remédio. Né? Ele tem um prontuário único, a conta única, prontuário que eu queria lembrar. Ele tem um prontuário que chega, o médico ele faz a prescrição, chega na farmácia aquela prescrição. O paciente só precisa chegar lá e apresentar um documento. E a farmácia já tem acesso àquilo que você precisa tomar. Né? Então, assim, e a farmácia que você escolher. Não é a farmácia que, tipo assim, só tem uma. Você pode ir para qualquer farmácia, a partir do momento que você dá o seu documento, eles conseguem ter um acesso à sua prescrição médica. Então, você não fica mais naquele negócio, perdi minha prescrição já não tem mais validade. Né? Você tem tudo aquilo ali num sistema. E é isso que a gente precisa evoluir para poder ter aqui. E, doutora Cris, para finalizar esse bloco, se o paciente faz um PET amiloide negativo, exclui Alzheimer totalmente? Exclui. A gente, como eu te disse, a gente tem um diagnóstico aí do acúmulo de proteína amiloide 20 anos antes, né? E aí, mais uma vez, revolucionou completamente a forma da gente ver a demência de Alzheimer. Então, em 2011 entraram os biomarcadores. Então, em 2011 a gente começou a falar de ressonância magnética, a gente começou a falar de marcador amiloide, de marcador tau e de FDG, como biomarcadores para demência de Alzheimer, sem contar também com os marcadores que a gente tem de líquor, e hoje em dia a gente tem marcador sanguíneo. E aí, em 2025, em janeiro de 2025, saiu uma nova diretriz. E aí foi entendido que a doença de Alzheimer era uma doença contínua. Né? Então, hoje, o fato de você ter proteína amiloide positiva, um exame, então, um PET positivo, isso já te deixa com um diagnóstico de doença de Alzheimer. Você pode ser assintomático, pode ser com declínio cognitivo leve, doença de Alzheimer leve, doença de Alzheimer moderada e avançada. Mas só o fato de você ser proteína amiloide positivo, você já tem, então, o diagnóstico de doença de Alzheimer através da diretriz que foi lançada agora em 2025. Isso é fantástico, porque antigamente somente a biópsia do tecido cerebral poderia confirmar o diagnóstico. Isso.
Doutora Cris, e acho que é muito importante a gente esclarecer também as questões relacionadas aos exames radiológicos anatômicos. Quando a ressonância tem o seu papel, a tomografia, ainda usa-se tomografia? A gente pode começar falando da tomografia. Ainda tem algum papel no diagnóstico da doença de Alzheimer? A tomo, ela entra com um papel de exclusão apenas, é a exclusão de outras patologias, que não as demências em si. Então, algum insulto vascular, algum tipo de tumor, né? Você consegue enxergar com a tomo em si. Então, as emergências, na verdade, elas acabam vindo mais com a tomografia. E aí, a ressonância magnética, você consegue ver também, excluir também outros diagnósticos diferenciais, mas ele tem também alguns padrões que te indicam alguns tipos de diferenciais de demência. Então, por exemplo, a demência frontotemporal, ela vem com uma atrofia muito importante frontal, né, do lobo frontal. E querendo ou não, é uma das coisas que a gente usa também no PET para a gente conseguir ter um diagnóstico diferencial. Até mesmo porque existe umas variantes atípicas da doença de Alzheimer, que a gente não falou aqui, que existem uns padrões diferentes de distribuição do FDG, dessa glicose no cérebro. Então, ele acaba tendo um hipometabolismo muito mais frontal do que posterior em si, na variante frontal. E aí, o diagnóstico diferencial que a gente vai ter é exatamente também o acúmulo de proteína amiloide. Mas, se eu tenho uma ressonância magnética que me mostra uma atrofia importante frontotemporal, eu já levanto mais um questionamento de uma demência frontotemporal do que de uma demência de Alzheimer variante frontal, por exemplo. Se você tem uma atrofia muito importante do hipotálamo, a gente já começa a pensar mais em demência de Alzheimer, né? Então, assim, a gente tem alguns padrões na ressonância que a gente vê de atrofias que a gente pode pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Mas o mais importante da ressonância magnética, ela vem para também excluir outros tipos de doença. Ótimo. Os métodos, acho que eles não competem, eles Não, se eles complementam. só se complementam, né? A medicina nuclear, claro que assim, se todos os pacientes pudessem chegar para a gente já com uma ressonância feita, ia ser o melhor dos mundos, né? Porque a ressonância ela vai ajudar em muito no diagnóstico diferencial. A medicina nuclear ela nunca vai competir com a radiologia, eles só se somam. Né? E eu posso falar isso de carteirinha. Eu tenho pai, mãe e irmão radiologistas. Né? Então, na minha casa... A discussão é boa, hein? Na minha casa, a discussão e a soma são boas. Doutora Cris, vamos caminhar então para o último bloco. A medicina nuclear, então, principalmente acho que com esses novos marcadores moleculares, eles terão um papel super importante na definição do tratamento desses pacientes, correto? Correto. Ótimo. E o que você acha que no futuro vai ter cada vez mais essa associação de ressonância e tomografia, PET-FDG, PET-amiloide, PET-tau? Como que você acha que no futuro os médicos, neurologistas, psiquiatras podem utilizar esses métodos? A gente já tem uma associação importante aí de ressonância magnética com um PET com FDG e um PET amiloide. Assim, hoje, eu entendo que a minha realidade ela é um pouco diferente do Brasil inteiro, afinal de contas eu estou no Instituto do Cérebro, né? Mas a gente já tem muito trabalho já de associação dos exames em si para ter um diagnóstico mais certeiro. É importante, sim, eu vejo que a gente está caminhando para isso. Não são todos os pacientes que vão ter indicação de fazer todos. Uma demência de Alzheimer mais avançada, por exemplo, você já tem um padrão tão patognomônico, tanto da ressonância quanto da FDG. A minha avó, ela não precisou fazer a proteína amiloide. Da minha avó também, ela fez PET neurológico também. A gente já viu, já falou o que era, né? Então, assim, um diagnóstico complementa o outro, mas a gente tem um percurso que precisa fazer do mais simples ao mais complicado para que a gente exclua também, e às vezes os pacientes não precisam chegar no topo ali, né, na proteína amiloide ou na proteína tal, mas ele tem um percurso a ser feito.
E hoje os neurologistas, eles estão bem cientes disso. Principalmente hoje que a gente está com esse tratamento de anticorpos monoclonais, né, que é o tratamento anti-amiloide, ele precisa fazer um PET amiloide para a gente ter um baseline e depois a gente acompanhar depois do tratamento. Eu já tenho quase os 40 pacientes que a gente está acompanhando, diminui absurdamente, tem alguns pacientes que chegam assim, Que você legal. olha e fala assim, não é possível que é o mesmo paciente, eu Que tenho algumas legal. imagens lindas. A gente tem uma quantificação que a gente faz, e aí a gente consegue permear aí os diferentes traçadores, os diferentes equipamentos, né? Porque a gente tem uma quantificação que a gente chama de escala centiloide, que a gente consegue fazer, saber o quanto de proteína amiloide que está acumulado ali no cérebro, e aí a gente consegue acompanhar, então, esse tratamento de anticorpo monoclonal bem acompanhado com essas quantificações feitas, e a gente consegue ajudar, então, o neurologista a saber quando parar. Porque esses anticorpos monoclonais, eles tiram a proteína amiloide do cérebro. E aí você vai acompanhando até o momento que a gente fala assim, olha, chegou numa quantidade X, aí não precisa mais fazer uso. E aí ele para o tratamento. E aí ele vai acumulando de novo a proteína amiloide no cérebro. Só que assim, já se sabe que a volta do acúmulo dessa proteína amiloide no cérebro, ela é no mesmo tempo que ela levou para acumular a vida inteira. Então, os pacientes, eles não precisam usar de novo, né? Porque o paciente, até ele acumular de novo o suficiente, ele já morreu. Sim. Então, assim, a gente vai acompanhando, a gente até o momento que para e depois o paciente costuma ficar bem. Infelizmente, como esse acúmulo de proteína amiloide a gente vê que muda o padrão do FDG, isso significa que alguns neurônios morreram ali no caminho, né? E por isso a gente vê essas alterações vistas no PET. E aí, então, aquilo que já morreu, a gente não consegue recuperar. E por isso que está tendo esse estudo cada vez mais desses pacientes assintomáticos. Então, aqueles pacientes que ainda não têm nenhum tipo de alteração, já têm um acúmulo de proteína amiloide, e aí estão se usando em estudos nesses pacientes, para poder ver se isso vai impedir a progressão para demência de Alzheimer. E é por isso que eu falei, a gente ainda não tem certeza de que ele é realmente o bandido da história, né? Mas é uma hipótese de que seja. Mas nesses pacientes que eles já têm o sintoma, a gente dá o anticorpo monoclonal, a gente retira o acúmulo de proteína amiloide do cérebro. Os pacientes, eles costumam melhorar um pouco clinicamente, mas eles não têm uma recuperação completa. A gente só retarda a evolução da doença. Ótimo. E, doutora Cris, a senhora falou sobre quantificação. Tem usado tanto no PET-FDG quanto no PET-Flor-Beta-Ben? O PET-FDG, para mim, ele já é mandatório, né? Eu acho que não deve ter um serviço de medicina nuclear que não use mais essa quantificação no PET-FDG, porque a gente usa o Z-score, que é muito importante, onde a gente tem padrão... uma faixa, né, de a gente variação. tem uma faixa de variação de -2 e +2 que a gente usa para saber o que é alterado ou não. E isso nos auxilia muito no diagnóstico. Inclusive, aquelas imagens que a gente tem tridimensionais que são feitas através dessa quantificação, elas são muito importantes e nos ajudam visualmente a enxergar isso. E no Flor-Beta-Ben, assim, na proteína amiloide, ela também está ficando muito importante, porque como ele está sendo muito utilizado agora para selecionar aqueles pacientes que vão ser submetidos à terapia anti-amiloide, né, ao tratamento monoclonal, dos anticorpos monoclonais, a gente precisa fazer essa quantificação basal e a quantificação tardia. Nós, no início, nós não tínhamos o software para fazer essa quantificação, porque esse é um software que se compra carérrimo e que precisa ter para poder fazer essa quantificação. E aí, então, a gente usava uma outra quantificação, que era o SUVR. A gente fazia em todos os pacientes. Mas qual é o problema do SUVR? Eu preciso usar sempre o mesmo fármaco e eu preciso estar sempre no mesmo aparelho. Eu não consigo transitar de aparelho para aparelho e eu não consigo transitar de fármaco para fármaco. Então, por exemplo, começou com o Pittsburgh Compound C e mudou para o Flor-Beta-Ben. Porque eu tive pacientes que começaram com o Pittsburgh e depois foi para o Flor-Beta-Ben. E eu não tinha como avaliar eles, porque como muda o traçador e o SUVR ele vai mudar, e aí como é que eu fico? Né? Eu também troco de equipamento. E aí como é que a gente fica nessa história? E aí, como a gente começou a usar agora a escala centiloide,
a gente começa a conseguir acompanhar e dar mais certeza dessa evolução do paciente, né? Então, também ela vai vir a ser mandatória exatamente por causa das terapias em si. Porque para dar o diagnóstico de positivo ou negativo, o visual já resolve, você não precisa quantificar. Até mesmo porque a gente não tem ainda o número mágico do que é positivo e o que é negativo, né? A gente tem aquilo que a gente chama de gray zone, que a gente fica ali em cima do muro. Mas, aliás, a gente sabe que o paciente tem acúmulo de proteína amiloide, mas que provavelmente é outra causa que não a doença de Alzheimer. Mas existe a gray zone ali. Então, a gente consegue dar um diagnóstico melhor, visualmente falando, mas quando a gente está quantitativo, a gente consegue ver a evolução do paciente. Quando a gente começa a ter a retirada das proteínas amiloides com esse tratamento, tem um momento que a gente ainda vê positivo, mas que a quantificação já fala que diminuiu muito. Eu não consigo só visualmente falar o quanto que diminuiu, e por isso que é muito importante essa quantificação. Ótimo. Bom, com isso, finalizamos esse episódio. Mais uma vez, doutora Cris brilhou muito. Doutora, alguma mensagem final para quem tem algum familiar que tem Alzheimer como a gente? O cuidado é muito importante. A paciência é mais importante ainda. A gente precisa se programar e a gente precisa ter uma rede familiar para poder apoiar esse paciente com doença de Alzheimer. A gente tem que lembrar que o paciente está esquecido, mas ele ainda sente. E ele sente, né, a falta de cuidado, ele sente a falta de paciência. A gente precisa... eu sei que, assim, é muito difícil no dia a dia. Às vezes, você tem que tomar a decisão de deixar numa casa de repouso, porque às vezes é o melhor para ele, você não consegue dar a rotina para que ele precisa. Então, porque assim, você tem que mudar toda a sua rotina em prol dele também. Então, se você não consegue mudar a sua rotina, às vezes você deixar numa casa de repouso, onde você consiga visitar com uma certa frequência e ter a certeza de que ele vai ter todo o cuidado possível, que vai ter toda a rotina que ele precisa ter ali, às vezes é muito importante também. Então, isso é uma decisão difícil da gente fazer. Que nós, brasileiros, a gente tem o hábito de falar nunca casa de repouso, eu que vou tratar, eu que vou cuidar, mas nem sempre o que você está fazendo é o melhor para ele. E aí você tem que pensar e você tem que conversar muito com todos os familiares, porque você vai precisar de toda a rede. Você também sozinho não dá conta de tomar conta do paciente. É uma questão de saúde mental dos cuidadores também. Exatamente. E, doutora Cris, onde a gente te encontra nas redes sociais, e-mail? Vocês conseguem me encontrar no Instagram, no Cris Matsu, CRISMATSU. Consegue me encontrar no LinkedIn, que eu acho que é Cristina Matushita. E o meu e-mail é crismatsu@gmail.com. Crismatsu igual escreve no Instagram. Doutora Cris, mais uma vez, muito obrigada por esse episódio, por tudo que nos ensinou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, vou pedir então para que vocês se inscrevam no nosso canal para que vocês sempre possam receber conteúdos maravilhosos como esse. Por favor, deixe seu like, seu joinha, escreva nos comentários se ficou algum ponto, alguma dúvida, alguma sugestão de episódio. É muito importante que vocês realizem essas ações para que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas e a medicina nuclear possa crescer cada vez mais no nosso país. Até o próximo episódio do Medical Exotalks.